você pode decidir, sim, decidir quanto tempo vai permanecer onde está. Então eu vou te ensinar a sair da frequência do incômodo, a frequência da tristeza, da chateação e mudar a polaridade de forma instantânea. Sim, é possível, desde que você tenha a consciência de quem você é, de como funciona o mundo e onde você quer chegar. No primeiro episódio, você entendeu por que só pensar positivo não funciona. Eu te provei. No segundo episódio, você descobriu por que está cocriando o oposto do que deseja, não foi? Então, se você chegou aqui e você não assistiu os 2 primeiros episódios, faça isso agora, porque eu garanto que ao eliminar as 2 prisões emocionais que eu apresentei e aprender sobre os códigos da liberdade, inserir esses códigos na sua rotina, a sua vida jamais será a mesma. E agora chegou o momento histórico de se libertar para sempre, compreendendo quais são as vibrações que você está emitindo ao universo e o que você precisa fazer para vibrar na frequência dos teus sonhos. Está preparado? Então vamos lá. A prisão emocional que nós vamos libertar hoje é uma das grandes doenças criadas pelo novo mundo, que vem assolando a humanidade e fazendo com que você deixe de acreditar na sua própria capacidade. Mas hoje você vai receber o código. Esse código vai soltar as amarras dessa energia densa. Vai desbloquear a tua mente, vai libertar você dessa prisão emocional. Mas para que você entre no fluxo quântico do universo e experimente a essência do amor, encontre a paz interior e alcance o estado de abundância no universo, você precisa aprender em que frequência você está vibrando. Eu passei uma vida inteira estudando as emoções, procurando métodos e técnicas até me tornar especialista em comportamento humano, expert em frequência vibracional. Já deu para perceber que eu amo falar sobre esse assunto, não é? A ponto de saber, inclusive, a frequência vibracional que as pessoas estão vibrando apenas ao chegarem perto de mim. Mas você sabia que estamos enfrentando mais uma pandemia? Só que agora é de saúde mental. Sim, eu falei um pouco sobre isso no episódio anterior, recorda? Mas o impacto emocional das perdas familiares, o sentimento de medo, a falta de socialização, preocupações financeiras, elas também aumentaram consideravelmente o nível de estresse e de sofrimento psíquico. Os níveis de ansiedade e de depressão, eles aumentaram 25% nos últimos anos, além de ter gerado a maior redução de expectativa de vida mundial desde a Segunda Guerra. O mundo pós-pandemia trouxe novos desafios e é cada vez mais comum ouvir relatos de pessoas com dificuldade para voltar a se relacionar socialmente, pessoas cada vez mais isoladas. Faz sentido? O período que passamos isolados não foi fácil para ninguém. Gerou muita ansiedade pelo que estava por vir, a expectativa pelo fim da pandemia, o medo de encarar uma nova realidade. Tudo isso despertou problemas e fragilidades profundas que até então eram desconhecidas por nós. A insegurança de estabelecer relações, de se expressar, de falar em público, também fez parte de todos esses medos. Nós somos obrigados a viver em uma bolha. Crianças estudando em casa, familiares distantes, sem olho no olho, sem toque. Interrompemos experiências extremamente necessárias para a interação humana. Quanto mais o indivíduo é isolado, mais ele perde a confiança. Olha que interessante, quanto mais somos isolados, mais perdemos a confiança nas outras pessoas e em nós, em si mesmo, o que desenvolve uma nova dificuldade. Temos um novo problema no mundo, a convivência. Percebe como parece que as pessoas ficaram mais frias, mais distantes,
mais irritadas, uma irritação constante, como se qualquer besteira fosse motivos para discórdia. Faz sentido? Discussões, brigas e mais afastamento. Tudo que passamos alterou de forma profunda a saúde mental da humanidade. Mesmo que você não tenha perdido pessoas queridas na pandemia, pode ser que você esteja sentindo dificuldade de se sentir tão feliz quanto você era antes. Isso acontece por quê? Porque de alguma forma nós impactamos a frequência vibracional. Impacta de energia para da reclamação e ficar em um problema. Mas calma, ela influencia a coletiva. Pessoas, pandemia, gripe, guerras, tragédias naturais, todas essas tragédias é resultado da soma das consciências humanas, da soma dos pensamentos de todo ser humano na face da Terra. E com tantas pessoas vibrando ao mesmo tempo no medo, na ansiedade, na angústia, na frustração, o mundo reduziu potencialmente a sua frequência. Antes da pandemia, o mundo vibrava 200 Hz. Vamos ver o que significa 200 Hz? Vou colocar aqui, só para que você possa perceber aonde está 200 Hz. Para que você possa medir o que é frequências de baixa vibração e o que são de alta vibração. Apenas para que nesse momento você possa entender o que eu estou falando, porque eu vou explicar. Depois de tudo que nós passamos, o mundo hoje, nesse momento, está vibrando em 100 Hz. 200, 100 Hz. Só para você perceber a importância de elevar frequência vibracional. Campos de contração e campos de expansão. Mas o que fazer então? Se a mente coletiva, que é a soma da frequência de todas as pessoas da Terra, está negativa, densa, o que eu faço? Como é possível co-criar a vida dos meus sonhos? Mudou alguma coisa, Elaine? É claro que mudou. Imagine que antes da pandemia, as pessoas vibravam na esperança, na confiança, na prosperidade, na abundância, na confiança de que iam mudar as suas vidas. Vem um grande impacto, um impacto que paralisa as pessoas. As pessoas passam a vibrar na insegurança, no medo, no pânico. Ah, entendi. Então, essas pessoas permanecem. Meu treinamento e metas. Então, hoje você vai ver em que frequência vibra o caos em que você se meteu. Qual é a frequência da escassez? Sim, pobreza tem endereço emocional. Basta vibrar na pobreza e você pode perder tudo o que construiu uma vida inteira. Mas qual será a frequência exata para sair do caos? Qual a frequência da riqueza? Qual a frequência da felicidade? A frequência da tua alma. A frequência da conexão com a fonte, da tua alma gêmea, do emprego dos sonhos, daquela promoção que você tanto almeja. Existe uma frequência para tudo, porque tudo no universo, como você aprendeu até agora, é vibração. É frequência, ressonância, energia e atração, como Tesla deixou decretado para o mundo. Na nova versão do Holococriação, o meu treinamento de reprogramação mental completa, eu entrego 100 scripts com protocolos de cura emocional. 100 scripts para você saber exatamente como elevar essa frequência aí, tá? Além de você limpar as suas principais emoções negativas e ainda aferir e medir se você conseguiu eliminar cada uma delas. Que incrível, né? Ter certeza que aquilo que você está limpando realmente foi eliminado é somente no Holococriação, através das técnicas que nós ensinamos lá, as ferramentas que nós ensinamos. Os protocolos têm uma técnica Hertz específica para cada limpeza de emoções negativas. Aqui no Holocine, nós estamos trabalhando na limpeza de 4 prisões emocionais, mas existem 140. E todas elas eu entrego com a técnica certinha dentro do meu treinamento fechado no Holococriação, Sonhos e Metas. Porém, essas 4 que o Holocine está te ensinando é a base que aprisiona todas as 140. Então, imagine que você está aprendendo e entendendo como você bloqueou a tua vida,
tendo a chave para a libertação emocional e saber que ainda você pode continuar melhorando cada vez mais? Uau! Essas 140, assim como essas 4 prisões, têm a capacidade, gente, de paralisar e deixar a sua vida estagnada. Então imagine o poder que existe no nosso treinamento de reprogramação mental completa, que lembra, é o teu próximo nível para quem vai continuar comigo. O Holocine ele serve como um test drive. Aqui você está sendo treinado e certificado por mim como sua treinadora e a partir disso você vai decidir se você quer passar os próximos níveis comigo ou se aqui o conhecimento que você precisava para desbloquear, destravar e se libertar realmente foi o suficiente. É incrível, né? Porque o Holocine ele é iniciante, mas completo. Mas eu vou torcer que todos vocês continuem essa jornada e jamais pare. Qual o tamanho dos seus sonhos? Esse é o tamanho do conhecimento que você continua adquirindo cada vez mais. Então, vocês estão enviando muitas perguntas a respeito do treinamento Holococriação e eu prometo que até o final desse episódio eu vou responder algumas, ok? E no próximo episódio eu vou explicar detalhadamente como funciona todo o treinamento completo, tá bom? Então aguenta aí com as tuas perguntas, aguenta o coração que eu vou responder as tuas dúvidas, mas é no 4º episódio, no passo a passo do processo da cocriação na realidade, que eu explico detalhadamente como funciona o Holococriação de sonhos e metas. Vamos lá. O que vimos até agora foi que para chegar até esse ponto, onde você vai aprender a manifestar um novo padrão correspondente à frequência dos teus sonhos, é elevar a frequência vibracional. Então, eu vou te ensinar como que você vai aumentar a tua frequência e a frequência que você está vibrando. Então, vamos começar com esse como aí, tá? Quando o meu aluno cria um desejo, ele abre uma tela e acessa o ânus. Imagina, você já tem direito a isso. Somos co-criadores. Deus é o criador. Ele já criou tudo. Você tem direito a tudo. Qual é a parte que você é capaz de sacar? Metaforicamente falando. Se você tem direito a tudo, você é filho de Deus. Você é o co-criador, o coautor da tua vida. O Criador criou tudo. Tudo te pertence. Se você tem direito a tudo, qual é a parte que você buscou? Qual é a parte que você conseguiu materializar? Somente aquela que você é capaz de intencionar. Uau! Puta que pariu! Que incrível! Fez sentido? Quando você deseja, quando você faz a listinha de metas, você está intencionando. Você quer ser rico, ser livre, uma parte total, que estendeu em sua vida. A soma disso, essa imagem, ela começa a se associar, se conectar com todas as minhas experiências. Por isso que é importante a apreciação, o teu quadro dos sonhos, as visualizações, o se apaixonar por aquilo que você deseja, estudar aquilo que você quer, buscar imagens, fazer o test drive. A soma disso tudo é a cocriação. E agora vem o grande bingo, o poder da visualização. O meu aumento de frequência começa com uma visualização clara, que em holococriação, por exemplo, no método chamamos de um holograma. O quadro dos sonhos, essa visualização, a tua mente, como eu falei no episódio anterior, ela não distingue experiências visualizadas invisível dentro da minha mente ou matéria, aquilo que eu estou olhando. Eu citei esse exemplo no último episódio. No episódio 2 eu peguei o meu celular e eu te dei esse exemplo. Essa soma de experiências que o cérebro escolhe também conta como visualizações. Tudo que está no meu ambiente. Então, se você mora num lugar ruim, num lugar de pobreza, de escassez, você está visualizando, você está focando nisso. É necessário você aumentar o teu poder de olhar para aquilo que você quer, de olhar imagens positivas, olhar imagens daquilo que você deseja. Eu vou te ensinar a criar essa nova versão de você, uma nova assinatura para manifestar aquilo que você quer, o teu poderoso código de barras. O universo, ele faz uma leitura de cada um de nós. Ele lê, ele interpreta
Tudo aquilo que você pensa, as suas crenças, aquilo que você sente, aquilo que você enxerga, aquilo que você foca. E a vibração que nós estamos emanando é que vai determinar aquilo que você vai ter na tua vida. Quer saber como é que eu aprendi isso? Onde está escrito isso? Não aquilo que eu estava vivendo, lógico, né? Então, quando você entra neste lugar, algo bom pode acontecer na tua vida? Nunca. Não existe. Não existe. Mágoa, ódio. Esse vento passa um sentindo ódio. Então, nada de bom mudaria, mudar os meus planos, as imagens que eu ia fazer. Pra pior ainda, faturava o aluguel da Sintra, a única coisa que adoece. Dentro das vindas. Isso. Se eu estudo também os outros. Falava assim, UTI agora que a Laura ali, que ele tinha pra procurar algo, né? Meu, ia morar, e os meus, sei lá, aqui, você aqui do ladinho com você. Pra eu poder até ali, porque não tinha ajuda, uma cidade que não tem ajuda de ninguém. Aí eu lembro das vezes pedir pra alguém buscar a Laura, porque eu tinha que ir pro hospital com o Arthur. Mas aí, olha que interessante. Quando eu engravidei do Arthur, o Arthur foi rejeitado por mim. Eu não queria aquela gravidez. Eu não queria aquilo dentro de um relacionamento que já estava terminado. Só que eu não tinha consciência. Lembra quem eu era? Mágoa, ressentimento, conflito, a vítima. Eu era vítima. Vítimas não cocriam sonhos. A vítima vai culpar alguém. Então, se meu filho está no hospital, de quem é a culpa? Minha. Totalmente minha. Meu filho está doente por minha culpa, meu filho está no hospital por minha culpa, tudo é minha culpa. Meu Deus do céu, o que eu fiz com a minha vida? Fez sentido? Se eu rejeitei o meu filho, quando eu engravidei dele, e agora ele está doente, quem é culpada? Sou eu. Então, eu carregava aquela culpa por o Arthur, ainda por cima, estar doente, né? Então, nesse meio do caminho das hospitalizações, eu sempre fui positiva, igual o livro ensinava. Só que quanto mais positiva eu era, Joel, mais as coisas pioravam. E as pessoas vão dizer, mas como assim? Tem que ter pensamento positivo. Mas eu vou explicar cientificamente também. Olha que interessante, que bingo que as pessoas vão fazer. Eu vou repetir. O livro me ensinou a ser positiva. O mundo te ensina a ser positivo. Peraí que eu vou chegar na resposta. Não saiam do podcast agora. Todos os livros que eu havia lido, os caminhos que eu busquei, e aquilo que eu ensinava lá naquela mesa como headhunter, ensinando as pessoas a conseguirem emprego, era para ter pensamento positivo. Mas por que quanto mais positivo eu fosse, mais piorava? Faturamento, meu filho, eu, tudo. Minha vida piorava cada vez mais para chegar nesse colapso, esse caos. E aí eu passo a estudar ciência. 24 horas, 48 horas no YouTube. Usando toda a minha energia durante 10 minutos. 15. Talvez meia hora orando de joelhos, sendo positiva, criando a vida dos meus sonhos, tá? E o restante das 23 horas e 45 minutos do dia? Aonde eu estava? Bingo. Bingo. Bingo.
3 horas por dia. Na vingança. Eu estava no desespero de aluguel. Para o meu filho, desespero fez sentido. E não era mentir. Não. Essa posição é o quê? Não é angústia ali durante horas. Então, 15 minutos, se durante 20, 35 dias. Das pessoas. Isso. Eu também, porque me deixou só fora são assim. Bingo da vida. Um universo meio tem estudo de frequência vibracional. Joel, a tradução da página, isso há 8 anos atrás, traduzia a página ali. Quero explicar o processo de forma bem estratégica, porque é a partir disso que você vai definitivamente materializar e cocriar tudo na sua vida. Além disso, você vai compreender que é um ser humano suscetível a variações de comportamento. Você não tem controle sobre fatores externos que podem de alguma forma te abalar. Mas, como você reage, você tem controle. Mas, você pode decidir, sim, decidir quanto tempo vai permanecer onde está. Então, eu vou te ensinar a sair da frequência do incômodo, a frequência da tristeza, da chateação e mudar a polaridade de forma instantânea. Sim, é possível, desde que você tenha a consciência de quem você é, de como funciona o mundo e onde você quer chegar. No primeiro episódio, você entendeu por que só pensar positivo não funciona. Eu te provei. No segundo episódio, você descobriu por que está cocriando o oposto do que deseja, não foi? Então, se você chegou aqui e você não assistiu os 2 primeiros episódios, faça isso agora, porque eu garanto que ao eliminar as 2 prisões emocionais que eu apresentei e aprender sobre os códigos da liberdade, inserir esses códigos na sua rotina, a sua vida jamais será a mesma. E agora chegou um momento histórico de se libertar para sempre, compreendendo quais são as vibrações que você está emitindo ao universo e o que você precisa fazer para vibrar na frequência dos teus sonhos. Está preparado? Então vamos lá. A prisão emocional que nós vamos libertar hoje é uma das grandes doenças criadas pelo novo mundo, que vem assolando a humanidade e fazendo com que você deixe de acreditar na sua própria capacidade. Mas hoje você vai receber o código. Esse código vai soltar as amarras dessa energia densa. Vai desbloquear a tua mente, vai libertar você dessa prisão emocional. Mas para que você entre no fluxo quântico do universo e experimente a essência do amor, encontre a paz interior e alcance o estado de abundância no universo, você precisa aprender em que frequência você está vibrando. Eu passei uma vida inteira estudando as emoções, procurando métodos e técnicas até me tornar especialista em comportamento humano, expert em frequência vibracional. Já deu para perceber que eu amo falar sobre esse assunto, não é? A ponto de saber, inclusive, a frequência vibracional que as pessoas estão vibrando apenas ao chegarem perto de mim. Mas você sabia que estamos enfrentando mais uma pandemia? Só que agora é de saúde mental. Sim, eu falei um pouco sobre isso no episódio anterior, recorda? Mas o impacto emocional das perdas familiares, o sentimento de medo, a falta de socialização, preocupações financeiras, elas também aumentaram consideravelmente o nível de estresse e de sofrimento psíquico. Os níveis de ansiedade e de depressão, eles aumentaram 25% nos últimos anos, além de ter gerado a maior redução de expectativa de vida mundial desde a Segunda Guerra. O mundo pós-pandemia trouxe novos desafios e é cada vez mais comum ouvir relatos de pessoas com dificuldade para voltar a se relacionar socialmente, pessoas cada vez mais isoladas. Faz sentido? O período que passamos isolados não foi fácil para ninguém. Gerou muita ansiedade pelo que estava por vir, a expectativa pelo fim da pandemia, o medo de encarar uma nova realidade. Tudo isso despertou
problemas e fragilidades profundas que até então eram desconhecidas por nós. A insegurança de estabelecer relações, de se expressar, de falar em público, também fez parte de todos esses medos. Nós somos obrigados a viver em uma bolha. Crianças estudando em casa, familiares distantes, sem olho no olho, sem toque. Interrompemos experiências extremamente necessárias para a interação humana. Quanto mais o indivíduo é isolado, mais ele perde a confiança. Olha que interessante, quanto mais somos isolados, mais perdemos a confiança nas outras pessoas e em nós, em si mesmo, o que desenvolve uma nova dificuldade. Temos um novo problema no mundo, a convivência. Percebe como parece que as pessoas ficaram mais frias, mais distantes, mais irritadas, uma irritação constante, como se qualquer besteira fosse motivos para discórdia. Faz sentido? Discussões, brigas e mais afastamento. Tudo que passamos alterou de forma profunda a saúde mental da humanidade. Mesmo que você não tenha perdido pessoas queridas na pandemia, pode ser que você esteja sentindo dificuldade de se sentir tão feliz quanto você era antes. Isso acontece por quê? Porque de alguma forma nós impactamos a frequência vibracional da Terra. A frequência vibracional, a frequência mundial, ela também nos impacta. E isso gera um fluxo de trocas de energias negativas. Faz parecer que precisamos fazer força para abandonar o ciclo da solidão, da tristeza, da reclamação, da ansiedade. É como se o mundo estivesse triste. O que precisa ficar muito claro aqui, você nunca tem um problema. Você sempre é o problema. Mas calma que eu quero te explicar. A tua frequência individual, ela influencia diretamente na frequência coletiva, na frequência da soma de todas as demais pessoas. Tudo que está acontecendo no mundo, pandemia, gripe, guerras, tragédias naturais, todas essas tragédias é resultado da soma das consciências humanas, da soma dos pensamentos de todo ser humano na face da Terra. E com tantas pessoas vibrando ao mesmo tempo no medo, na ansiedade, na angústia, na frustração, o mundo reduziu potencialmente a sua frequência. Antes da pandemia, o mundo vibrava 200 Hz. Vamos ver o que significa 200 Hz? Vou colocar aqui, só para que você possa perceber aonde está 200 Hz. Para que você possa medir o que é frequências de baixa vibração e o que são de alta vibração, apenas para que nesse momento você possa entender o que eu estou falando, porque eu vou explicar. Depois de tudo que nós passamos, o mundo hoje, nesse momento, está vibrando em 100 Hz. 200, 100 Hz. Só para você perceber a importância de elevar frequência vibracional. Campos de contração e campos de expansão. Mas o que fazer então? Se a mente coletiva, que é a soma da frequência de todas as pessoas da Terra, está negativa, densa, o que eu faço? Como é possível co-criar a vida dos meus sonhos? Mudou alguma coisa, Elaine? É claro que mudou. Imagine que antes da pandemia, as pessoas vibravam na esperança, na confiança, na prosperidade, na abundância, na confiança de que iam mudar as suas vidas. Vem um grande impacto, um impacto que paralisa as pessoas. As pessoas passam a vibrar na insegurança, no medo, no pânico. Ah, entendi. Então, essas pessoas permaneceram nessa frequência. Muitas saíram, mas a maioria permaneceu vibrando nesses medos. E a soma disso, 1, 2, 3, 4, você, tua mãe, o vizinho, vibrando nessa frequência. Agora fez sentido. Bingo. Muito bem. E é isso que nós vamos compreender hoje. O seu papel é fundamental para o impacto da frequência vibracional do todo. Por isso, você precisa urgente reprogramar a tua mente. Entendeu a importância
de mudar a tua frequência, reprogramar a tua mente, mudar a tua vibração, limpar o teu próprio campo vibracional, limpar as tuas emoções? Lembra, é isso que eu ensino no meu treinamento fechado, o Holococriação de Sonhos e Metas. Fazendo um spoiler aqui, porque depois eu vou explicar. Então hoje você vai aprender definitivamente em que frequência vibra o caos em que você se meteu. Qual é a frequência da escassez? Sim, pobreza tem endereço emocional. Basta vibrar na pobreza e você pode perder tudo o que construiu uma vida inteira. Mas qual será a frequência exata para sair do caos? Qual a frequência da riqueza? Qual a frequência da felicidade? A frequência da tua alma? A frequência da conexão com a fonte, da tua alma gêmea, do emprego dos sonhos, daquela promoção que você tanto almeja. Existe uma frequência para tudo, porque tudo no universo, como você aprendeu até agora, é vibração. É frequência, ressonância, energia e atração, como Tesla deixou decretado para o mundo. Na nova versão do Holococriação, o meu treinamento de reprogramação mental completa, eu entrego 100 scripts com protocolos de cura emocional. 100 scripts para você saber exatamente como elevar essa frequência aí, tá? Além de você limpar as tuas principais emoções negativas e ainda aferir e medir se você conseguiu eliminar cada uma delas. Que incrível, né? Ter certeza que aquilo que você está limpando realmente foi eliminado é somente no Holococriação, através das técnicas que nós ensinamos lá, as ferramentas que nós ensinamos. Os protocolos têm uma técnica Hertz específica para cada limpeza de emoções negativas. Aqui no Holocine, nós estamos trabalhando na limpeza de 4 prisões emocionais, mas existem 140. E todas elas eu entrego com a técnica certinha dentro do meu treinamento fechado no Holococriação de Sonhos e Metas. Porém, essas 4 que o Holocine está te ensinando é a base que aprisiona todas as 140. Então imagine que você está aprendendo e entendendo como você bloqueou a tua vida, tendo a chave para a libertação emocional e saber que ainda você pode continuar melhorando cada vez mais. Uau! Essas 140, assim como essas 4 prisões, têm a capacidade, gente, de paralisar e deixar a sua vida estagnada. Então imagine o poder que existe no nosso treinamento de reprogramação mental completa, que lembra, é o teu próximo nível para quem vai continuar comigo. O Holocine lhe serve como um test drive. Aqui você está sendo treinado e certificado por mim como sua treinadora e a partir disso você vai decidir se você quer passar os próximos níveis comigo ou se aqui o conhecimento que você precisava para desbloquear, destravar e se libertar realmente foi o suficiente. É incrível, né? Porque o Holocine, ele é iniciante, mas completo. Mas eu vou torcer que todos vocês continuem essa jornada e jamais pare. Qual o tamanho dos seus sonhos? Esse é o tamanho do conhecimento que você continua adquirindo cada vez mais. Então, vocês estão enviando muitas perguntas a respeito do treinamento Holococriação e eu prometo que até o final desse episódio eu vou responder algumas, ok? E no próximo episódio eu vou explicar detalhadamente como funciona todo o treinamento completo, tá bom? Então aguenta aí com as tuas perguntas, aguenta o coração que eu vou responder as tuas dúvidas, mas é no 4º episódio, no passo a passo do processo da cocriação na realidade, que eu explico detalhadamente como funciona o Holococriação de Sonhos e Metas. Vamos lá. O que vimos até agora foi que para chegar até esse ponto, onde você vai aprender a manifestar um novo padrão correspondente à frequência dos teus sonhos, é elevar a frequência vibracional. Então, eu vou te ensinar como que você vai aumentar a tua frequência e a frequência que você está vibrando. Então, vamos começar com esse como aí, tá? Quando o meu aluno cria um desejo, ele abre uma tela mental e começa a visualizar o que eu chamo de intenção. Segura aí. Mestra querida, como que eu elevo minha frequência? Vamos começar com a visualização? O que você está visualizando? O que você está intencionando? O que você está imaginando?
autossugestão. Fecha os olhos e imagina. A intenção, o teu desejo, é a visão de um potencial que já existe no campo quântico, que você seleciona, você observa, você acessa. Isso representa 1000 anos além de atrair algo. Peraí, vou explicar de uma outra maneira. Quando você imagina um carro, imagina um relacionamento, você já tem direito a isso. Somos co-criadores. Deus é o criador. Ele já criou tudo. Você tem direito a tudo. Qual é a parte que você é capaz de sacar? Metaforicamente falando. Se você tem direito a tudo, você é filho de Deus. Você é o co-criador, o coautor da tua vida. O Criador criou tudo. Tudo te pertence. Se você tem direito a tudo, qual é a parte que você buscou? Qual é a parte que você conseguiu materializar? Somente aquela que você é capaz de intencionar. Uau! Puta que pariu. Que incrível. Fez sentido? Quando você deseja, quando você faz a listinha de metas, você está intencionando aquilo. Significa cocriar. Significa cocriar. Sintonizar. Quando você vibra na frequência daquilo que você quer, você está sintonizando aquela realidade que já existe. Você passou a ser o coautor, o co-criador. Você passou a vibrar naquele desejo, naquela meta, naquele sonho, naquilo que você quer materializar. Quando você questiona o que seria ser saudável, o que seria ser rico, o que é ser rico, o que seria ser livre ou estar apaixonado, uma parte do nosso cérebro chamado de lóbulo frontal é ativada e começa a selecionar diferentes redes de neurônios que estão conectados ao que você aprendeu em sua vida e às experiências que você teve. A soma disso é a cocriação na realidade. Quando você cria uma imagem, essa imagem ela começa a se associar, se conectar com todas as minhas experiências. Por isso que é importante a apreciação, o teu quadro dos sonhos, as visualizações, o se apaixonar por aquilo que você deseja, estudar aquilo que você quer, buscar imagens, fazer o test drive. A soma disso tudo é a cocriação. E agora vem o grande bingo, o poder da visualização. O meu aumento de frequência começa com uma visualização clara, que em holococriação, por exemplo, no método chamamos de um holograma. O quadro dos sonhos, essa visualização, a tua mente, como eu falei no episódio anterior, ela não distingue experiências visualizadas invisível dentro da minha mente ou matéria, aquilo que eu estou olhando. Eu citei esse exemplo no último episódio. No episódio 2 eu peguei o meu celular e eu te dei esse exemplo. Essa soma de experiências que o cérebro escolhe também conta como visualizações, tudo que está no meu ambiente. Então, se você mora num lugar ruim, num lugar de pobreza, de escassez, você está visualizando, você está focando nisso. É necessário você aumentar o teu poder de olhar para aquilo que você quer, de olhar imagens positivas, olhar imagens daquilo que você deseja. Eu vou te ensinar a criar essa nova versão de você, uma nova assinatura para manifestar aquilo que você quer, o teu poderoso código de barras. O universo, ele faz uma leitura de cada um de nós. Ele lê, ele interpreta tudo aquilo que você pensa, as suas crenças, aquilo que você sente, aquilo que você enxerga, aquilo que você foca. E a vibração que nós estamos emanando é que vai determinar aquilo que você vai ter na tua vida. Quer saber como é que eu aprendi isso? Onde está escrito isso? Não está. Não está por quê? Porque fui eu que desvendei todo esse ensinamento. Olha só essa cena. E o meu filho, ele adoece. Ele passa 1 ano dentro do hospital, porque o que é pior, piora. O que está ruim fica pior ainda. E por quê? Vamos explicar cientificamente isso. Qual a frequência que eu vibrava 24 horas por dia? Medo, angústia, escassez, pânico, mágoa, ódio, vingança. Claro que eu vou sentir vingança, ódio, raiva. Fui abandonada grávida.
Eram as minhas, né? Eu aqui criando os meus atores, os meus culpados. Alguém era culpado por aquilo que eu estava vivendo. Lógico, né? Então, quando você entra neste lugar, algo bom pode acontecer na tua vida? Nunca. Não existe. Não existe, só vai piorar. Só vai piorar por quê? O que eu estou vibrando? Mágoa, ódio. O que volta pra mim? Mágoa, ódio. Vão voltar situações, eventos, atos, acontecimentos que me façam sentir mais o que eu estou vibrando, sentindo. Ódio, mágoa, ressentimento. Então nada de bom pode acontecer. A não ser que eu comece a mudar a minha mentalidade, mudar a minha energia, mudar os meus pensamentos, as palavras que eu estou falando, as imagens que eu estou criando. Então, só para fazer um link. Então, para piorar mais ainda, minha empresa já não faturava, já não tinha mais dinheiro sequer para pagar o aluguel da sala, e eu morava dentro do escritório, era a única coisa que eu tinha. Meu filho adoece. E passa 1 ano dentro de um hospital entre idas e vindas. Novinho. O de 13 anos. De 13. Isso, que na época ele tinha 3 meses, 90 dias, quando eu engravidei da Laura. Se eu estou há 1 ano dentro de um hospital com meu filho, onde estão meus outros filhos? Se eu não tenho ninguém para me ajudar? Em volta. Com alguém que pudesse me ajudar. E eu lembro que às vezes eu falava assim, pai, eu tô indo pra UTI agora com o Arthur. Você pode buscar a Laura pra mim? Que a Laura era menorzinha do que ele. E eu tinha que estar na UTI em seguida, porque ele tinha as plaquetas baixas, né? Tu imagina que eu precisava procurar alguém, qualquer pessoa, né? Às vezes era um funcionário meu. E eu morava dentro do escritório, e os meus funcionários, de uma certa forma, até me ajudavam, né? Sei lá, eu tinha que correr pra um exame, e aí a Laurinha ia ficar aqui. Você aqui trabalhando, a Laurinha aqui do ladinho com você. Pra eu poder ir até ali, porque não tinha ajuda, uma cidade que não tem ajuda de ninguém. Aí eu lembro das vezes pedir pra alguém buscar a Laura, porque eu tinha que ir pro hospital com o Arthur. Mas aí, olha que interessante. Quando eu engravidei do Arthur, o Arthur foi rejeitado. Por mim. Eu não queria aquela gravidez. Eu não queria aquilo dentro de um relacionamento que já estava terminado. Só que eu não tinha consciência. Lembra quem eu era? Mágoa, ressentimento, conflito, a vítima. Eu era vítima. Vítimas não cocriam sonhos. A vítima vai culpar alguém. Então, se meu filho está no hospital, de quem é a culpa? Minha. Totalmente minha. Meu filho está doente por minha culpa, meu filho está no hospital por minha culpa, tudo é minha culpa. Meu Deus do céu, o que eu fiz com a minha vida? Fez sentido? Se eu rejeitei o meu filho, quando eu engravidei dele, e agora ele está doente, quem é culpada? Sou eu. Então eu carregava aquela culpa por o Arthur, ainda por cima, estar doente, né? Então, nesse meio do caminho das hospitalizações, eu sempre fui positiva, igual o livro ensinava. Só que quanto mais positiva eu era, Joel, mais as coisas pioravam. E as pessoas vão dizer, mas como assim? Tem que ter pensamento positivo. Mas eu vou explicar cientificamente também. Olha que interessante, que bingo que as pessoas vão fazer. Eu vou repetir. O livro me ensinou a ser positiva. O mundo te ensina a ser positivo. Peraí que eu vou chegar na resposta. Não saiam do podcast agora. Todos os livros que eu havia lido, os caminhos que eu busquei, e aquilo que eu ensinava lá naquela mesa como headhunter, ensinando as pessoas a conseguirem emprego, era para ter pensamento positivo. Mas por que quanto mais positivo eu fosse, mais piorava? Faturamento, meu filho, eu, tudo. Minha vida piorava cada vez mais para chegar nesse colapso, esse caos. E aí eu passo a estudar ciência. 24 horas, 48 horas, no YouTube, na internet, porque eu não tinha dinheiro nem para comer. Neurociência, espiritualidade, a Bíblia, as leis do universo, até que eu chego em frequência vibracional. Depois eu explico, só quero fazer esse download. Ali eu entendo uma coisa. Eu acordava de manhã, olha que as pessoas vão se identificar e vão fazer o bingo da vida. Lembra? Eu era positiva e tudo piorava. Eu acordava de manhã e eu precisava fazer o que o livro me ensinou, o que o mundo ensina. Eu sou grata, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou amor, eu sou amada, eu sou uma ótima mãe. Tudo que os livros ensinavam. Vamos lá, vamos supor que eu fiquei nessa convicção, nesse pensamento positivo, usando toda a minha energia durante 10 minutos, 15. Talvez meia hora orando de joelhos, sendo positiva, criando a vida dos meus sonhos, tá? E o restante das 23 horas e 45 minutos do dia? Aonde eu estava? Bingo. Bingo. Bingo.
Bingo! Tá o segredo da vida. 23 horas e 45 minutos do dia, eu estava na vingança. Eu estava na angústia. Eu estava no desespero. Desespero porque eu tinha que pagar aluguel. Desespero porque eu tinha que dar comida para os meus filhos. Desespero porque meu filho poderia morrer. Desespero porque eu era a pior pessoa do mundo. Fez sentido? Sim. E não era apenas pensar, era o sentir. Era o meu semblante. Eu lembro dessa posição. Quem lembra? Essa posição é o quê? É a depressão, é a angústia, a ansiedade, é a morte, né? A pessoa que fica ali durante horas e horas e horas. Então, como que 15 minutos poderia mudar a minha realidade se durante 23 horas e 45 minutos do tempo restante do dia eu estou odiando as pessoas, os meus atores? Eu era vítima, lembra? Eu sou vítima. Alguém fez isso comigo, você é culpado. Você fez isso, né? Eu tô aqui sozinha, Deus também, porque me deixou. Olha só a consciência. E as pessoas lá fora são assim, né? Então, ali foi o grande bingo da vida. Caramba! Então eu passo a desvendar como o universo funciona, né? E aí, nesse meio tempo, então, das hospitalizações, eu entendo, porque eu chego no estudo de frequência, e eu sou pioneira no estudo da frequência vibracional no Brasil, tanto que quando eu chego, Joel, eu consigo ler o primeiro artigo de frequência vibracional através da tradução da página, né? Isso há 8 anos atrás, traduzi a página, li o artigo, e olha que interessante, como é que eu estudei frequência? Por não ter idioma, não ser fluente, e não ter nenhuma referência desses estudos no Brasil. Eu demorava meses. Como? Olha que incrível. Encontrei um artigo, encontrei um material. Google Tradutor. Quantos caracteres cabem? Esse trechinho. Pega o trechinho, Ctrl+C, Ctrl+V, traduzir, dá um Ctrl+C de novo, joga pro Word. Aí eu ia criando um e-book, um livro de 100, 200 páginas para poder estudar. E assim eu consegui virar minha mente muito rápido, entendendo como o universo funcionava, reprogramação mental, tudo. Um mapa que estão a criação elevadas. E o nosso campo de expansão fica na base da tabela, esse campo que fala expansão, ok? Quando começamos a despertar, expandir e iniciamos o processo de cocriação na realidade, manifestação de sonhos, nós precisamos estar vibrando acima de 500 Hz. 500 Hz é o amor. Olha só, esses campos são campos contraídos. Campos contraídos é todo o nosso campo vibracional, nosso campo eletromagnético que vibra ao nosso redor, que tranca a tua realidade. Então, medo, tristeza, ansiedade, julgamento, raiva, todas essas emoções são contraídas, ok? Todas as emoções expandidas, amor, alegria, harmonia, gratidão, mas tudo isso você aprende, eu ensino sobre cada um desses níveis, tá? Dentro do treinamento fechado. Aqui o objetivo é apenas você entender em que frequência você está e como elevar tua frequência vibracional, tá? Então lembra que nós falamos sobre, por exemplo, culpa, nós falamos sobre julgamento, eu falei sobre a tríade da pobreza no episódio anterior. Vamos lá. Quando você vibra na culpa, na depressão, no julgamento, na vitimização, você está vibrando em campos que te aprisionam. Aprisionam a tua vida numa prisão emocional que você não consegue sair, não importa o quanto você grite. Quando você vibra, sente um caos total que faz com que as coisas fiquem paradas, difíceis. É como se você estivesse fazendo força para as coisas acontecerem e, na verdade, pouco ou nenhum resultado. Aqui no meio nós temos um campo neutro, contraído, neutro e expandido. No meio da tabela estão as frequências que chamamos de neutras, que seria, trazendo para uma linguagem do mundo real, a nossa zona de conforto. No topo, as frequências de expansão, como você viu. Quando realmente entramos no fluxo do universo e passamos a cocriar conscientemente. Então ali está o amor, a alegria, a harmonia, o equilíbrio, a gratidão. São frequências que determinam, né, o fluxo do universo. Para isso, para chegar nas frequências de expansão, por onde você vai ter que passar? Amor próprio, aceitação, perdão,
Lembram da técnica Hertz, para quem conhece? Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo? Já deu um bingo aqui, porque na técnica Hertz existem esses comandos. Então, uma frequência de contração, ela vibra em 50 Hz. Por exemplo, quando você emana escassez, matemática e cientificamente, você só pode receber mais eventos, pessoas, atos e acontecimentos que materializam e faz com que você sinta mais escassez. Mas quando você expande e você entra no poder, você começa a acessar, sintonizar pessoas, atos, eventos, mais prosperidade, mais negócios, mais oportunidades, mais vendas, mais clientes. Tudo começa a dar certo. Isso significa Power Force. Força, fazer força para fazer as coisas darem certo, com pequenos ou nenhum resultado, e poder, Power. Sempre que você estiver nas frequências de contração, você vai estar preso, paralisado, congelado. Por mais que você queira fazer algo, você não consegue sair do lugar. Lembra que falamos sobre isso? Você está na força, ou seja, tem que fazer muita força para ganhar dinheiro, muita força para ter amigo, muito campo, né? Então, eu vou falar, sabe isso daí? Na culpa. Alguns de vocês já conhecem a minha história.